Bora lá descobrir qual é o tipo de fome que você tem. E sim, existe mais de um tipo de fome e é sobre isso que vamos estar discorrendo aqui nessa live de hoje. Então, se você tá chegando aqui, já pega esse aviãozinho, ó, já manda para suas amigas, já manda para suas colegas, para suas primas, para aquela amiga, prima, ou tia, ou cunhada que quer emagrecer, que deseja ter uma vida mais saudável, que está procurando respostas do porquê, tenta e não consegue emagrecer. Mas bora lá, porque aqui são o quê? 15 minutinhos, que na realidade eu não fiz nenhuma live de 15 minutos, né? Mas tá tudo bem com isso. Bora lá então, para essa live bem prática, bem objetiva, bem direto ao ponto para destravar o seu emagrecimento, tá? Então, bora lá. A primeira coisa que é importante a gente entender, porque existe essa distorção nos dias de hoje, é justamente o porquê, pra quê, na verdade, não é nem porquê, né? Pra quê que a gente come. Hoje, o foco, né, da alimentação, ela tá muito, mas assim, muito pautado, muito baseado no prazer que aquela comida vai me proporcionar. E a verdade é que a comida, na verdade, o alimento em si, hoje a gente ingere muito mais, deveria ser o contrário, mas a maior parte das pessoas ingerem muito mais produtos alimentícios do que alimento em si. Qual que é a diferença? Alimento é aquilo que vem da terra, é bicho e planta. Legumes, verduras, fruta, é nada que tem embalagem. Você não vai pegar um brócolis e se preocupar com a tabela nutricional do brócolis. Por quê? Porque brócolis, é comida de verdade, né? E produto alimentício é o quê? É tudo aquilo que a gente encontra nas prateleiras do supermercado. Então, quando a gente vai observando isso, a gente já percebe aqui, se a gente for parar para pensar, né? Há 20, 30 anos atrás, era muito mais o consumo de alimentos e muito menos o consumo de produtos alimentícios. Hoje há uma inversão, independente da classe econômica, da condição financeira da pessoa, mesmo que seja uma pessoa em uma condição menos favorecida, essa pessoa vai ter a tendência de consumir mais produtos alimentícios. Então, qual que é a função de verdade, se a gente for parar para pensar no ser humano, no corpo, fisiologia, para que serve o alimento? Ele serve para nutrir o nosso corpo, assim como a gasolina, ela serve para abastecer o carro, para esse carro estar em movimento, assim é o alimento. A gente precisa consumir alimentos o quê? Para nutrir o nosso corpo, para nutrir a nossa célula. O nosso corpo ele precisa de nutrientes. Da onde é que vem esses nutrientes? Eles vêm exatamente do nosso alimento. E se a gente consome um monte de produtos alimentícios, que são aqueles da prateleira de supermercado, que competem entre si, que a gente precisa, que a gente busca ali, na verdade, por aquele que é mais gostoso, ou então aquele que me satisfaz mais, né? Esses produtos, eles não têm a função de fato daquilo que o nosso corpo precisa de verdade do alimento. O nosso corpo ele precisa de nutriente, ele precisa de vitamina, ele precisa de mineral. E onde que é que o nosso corpo vai adquirir isso? Através da alimentação. Então, lógico, se a gente for pensar friamente, para que serve o alimento na nossa vida? É para nutrir o nosso corpo. É o combustível do nosso carro. E eu sempre falo que o nosso corpo, ele é o veículo para aquilo que a gente veio fazer aqui. Então, como é que você está cuidando do seu veículo? Se você se preocupa aí com a gasolina que você coloca no seu carro, porque você não vai se preocupar com o alimento que você está colocando, né, no seu corpo? Então, o alimento, né, a gente come para isso, a gente precisa, o nosso corpo, ele tem necessidades nutricionais e a gente come para suprir essas necessidades. Ah, Nani, mas eu não como legume, fruta, verdura. O seu corpo ele tá se virando do jeito que dá, mas a verdade é que você
muito provavelmente, se você não consome alimento de verdade, é uma grande possibilidade de você estar com o corpo altamente inflamado e muito desnutrido. Então, o alimento em si, ele tem essa função. De verdade, a função básica é a gente nutrir o nosso corpo, tá? Então, aqui a gente tá falando do quê? A gente tá falando sobre a fome física. Porém, ao longo da nossa vida, a gente passa por N experiências e sim, nós somos seres emocionais, apesar de nós sermos, né, o único ser vivo que tem raciocínio lógico, que consegue pensar a longo prazo, fazer planos, que tem esse senso crítico. Nós também somos seres emocionais. E aqui, o que é que acontece? Essa interligação versus uma confusão com a interpretação entre o que eu sinto, as pessoas que me cercam e o que me une a essas pessoas. E aqui que entra a segunda fome, que é a fome emocional. Por quê? Porque muitas vezes aquela necessidade que a gente tem de comer um determinado alimento, falar, eu tô com fome, eu preciso comer alguma coisa. E se a gente for observar, a gente vai avaliar todos esses pontos aqui, qual a diferença e como você faz para identificar se é fome física ou se é fome emocional. Isso foi sendo o quê? Alimentado ao longo da nossa vida. Então a gente passou por situações, a gente passou por experiências e muitas vezes a comida ela teve um papel importante naquele momento. Então um momento que você se sentiu sozinha, um momento que você se sentiu triste, um momento que você se sentiu abandonada. E a comida ela serve o quê? Ela serve justamente como esse papel. Então apesar de, fisiologicamente falando, o alimento ele não tem essa função, ele passa a ter essa função quando a gente tem uma experiência, a gente vive uma emoção e o alimento, o produto, ou seja lá o que for, ele tá ali para suprir aquilo. E lógico, não é o tema da live, mas a gente tem muitas memórias afetivas também. Eu sempre trago o meu exemplo, para mim é muito significativo com relação ao McDonald's. Eu tive N experiências na minha infância, quando, nos momentos onde eu me sentia amada, pertencente, onde eu me sentia vista pelos meus pais, eles se passavam dentro do McDonald's. Então, a minha relação com o McDonald's tinha um elo emocional ali que linkava com duas pessoas extremamente importantes na nossa vida, né? Na minha vida, que era o meu pai, a minha mãe e também os meus irmãos. Então, a gente vai ter esse ponto para a gente observar, mas a fome física, ela vem o quê? Ela vem para dar para o nosso corpo o que o nosso corpo precisa. Fome emocional é quando a gente vai observar aqui. Oi, Sô, seja muito bem-vinda, tá? Então, vamos lá. Então, assim, dito tudo isso, né? Então, para que serve? Alimento serve para nutrir o nosso corpo. A fome emocional, que a gente vai buscar ali um produto alimentício, o que ele conta, né, ali pra gente? Que muitas vezes a gente tá precisando de um afago, muitas vezes a gente tá precisando de uma companhia, muitas vezes a gente tá precisando de um quentinho no coração, muitas vezes a gente tá precisando de um aconchego, tá precisando se sentir um pouquinho mais feliz. Então eu sempre falo, você não quer comida, você quer mudar o seu estado emocional. A Flá chegou por aqui, bem-vinda. Então, você não quer a comida, você quer mudar o seu estado emocional. E aí, quando a gente para pensar, né? Então, quando que a fome física, ela bate? E aí você vai observando, aí eu vou trazendo aqui para você e você vai observando isso no seu dia. Então, quando que a fome física bate? A fome física, ela vem de forma gradativa. Ela é gradual. A fome emocional, não. A fome emocional, quando me dá um gatilho, e esse gatilho ele pode vir dos 5 sentidos, ou então de uma memória, esse gatilho ele pode vir de algo emocional também, é de repente. Então, parece que tá tudo bem, eu não tô com fome, nossa, de repente me dá vontade de comer uma coisa. Aqui a gente já identifica que é fome emocional. Por quê? Porque a fome física, ela vem de forma gradativa.
ela não vem, ela não aparece do nada. Então, esse é um primeiro indício. Bom, tô aqui, né? Como que você vai identificar? Eu almocei meio-dia. É 1h30 da tarde e eu já tô com fome de novo. Já é um indício de que não é fome física, de que é uma fome emocional. Por quê? Porque a fome emocional, ela vem sempre com uma sensação de que tá faltando alguma coisa, ela vem sempre com uma sensação de que tem alguma coisa que tá faltando. Sabe aquela sensação mesmo de que, nossa, tem alguma coisa aqui que parece que eu comi e não adiantou. E a fome emocional, quem aqui já passou por um profissional e pegou uma orientação personalizada com tudo que você tinha que comer, a combinação dos alimentos, a quantidade, tudo bem direitinho, específico para você. Você seguiu aquilo, mas ao mesmo tempo parecia que aquilo não era o suficiente. Por quê? O que isso conta pra gente? Mesmo que você tenha mesmo que você tenha recebido uma orientação personalizada para você, totalmente certinho, então você tem tanto de peso, tanto de altura, tanto de massa magra, tanto de massa gorda, então o que você precisa para você conseguir emagrecer é tudo isso, aí vem quantificado, quantidade, tipo de alimento, tal, e você até segue aquilo, mas ainda assim você sente que aquilo não é o suficiente, ou então a comida não tem graça, a comida saudável não tem graça. Se você come a comida saudável e ela não tem graça, se você mesmo comendo tudo que o seu corpo precisa, ainda assim parece que aquilo não é o suficiente, aqui a gente já vai observando e tendo alguns indícios de que não é fome física, de que é fome emocional. Por quê? Porque fisiologicamente falando, se a gente for fazer um cálculo do que o seu corpo precisa de nutriente, vitamina, mineral, de tudo realmente calculado para você, pelo seu peso, pela sua altura e tudo mais, você consumir aquilo e ainda assim você continuar com a sensação de fome, então aqui a gente já vai observando que não é fome física. Por quê? Porque na fome física você dá para o seu corpo o que o seu corpo precisa e aquilo é o suficiente. Só que se for fome emocional, mesmo que você faça exatamente o que está ali, que foi calculado para você, aquilo não vai ser o suficiente. Então a fome emocional, ela bate de repente, a fome física não, ela é gradativa. Como que eu faço para identificar? Quando a gente tá com fome, mas assim, tipo fome física de verdade, e eu não sei aqui se vocês já fizeram jejum, mas eu garanto para você, se você nunca fez jejum de tipo 24 horas, você não sentiu de verdade o que é fome. A gente acha que tem fome, mas a gente só vai ter noção mesmo do que é fome quando de fato a gente fica sem comer. Eu passei por essa experiência, eu já fiz um jejum algumas vezes, poucas, mas eu já fiz algumas vezes jejum de 36 horas. Nesse estado, a gente sente de verdade o que é fome. A gente acha que tem fome, mas na verdade o que a gente tem é um condicionamento de comer. A gente condicionou o nosso corpo a comer, a gente acostumou o nosso corpo a comer. Então, quando a gente acostuma, vai dando aquele tempo, então, você acostumou a almoçar, fazer lanche da tarde e jantar. Então, quando tá chegando perto desse horário, você acha que você tá com fome, mas a verdade é que você não tá com fome. A verdade é que parece que você tá com fome. Como que eu sei? É só você ficar um dia de verdade sem comer. Aí você vai sentir de fato que é fome. Por quê? Porque na fome física, pode ser que você tenha dor de cabeça. Na fome física, a gente sente o estômago roncar. Quando a gente tá com fome física, você pode sentir até fraqueza. E como que a gente faz para identificar, né? Se é fome física de verdade, não importa o que é que tem para comer. Pode ser ovo cozido e sei lá, brócolis, pode ser qualquer coisa que for, pode ser aquela comida que você nem gosta tanto. Mas se for fome física, você vai dar um sim para aquilo.
Por quê? Porque o seu corpo ele tá precisando, há uma necessidade. Então não importa o que é, quando você tem fome física, o que tiver na sua frente, o que for oferecido para você, você vai comer. Agora, quando é fome emocional, a gente se torna o quê? Nós nos tornamos pessoas seletivas. Então, eu quero comer. Aí, às vezes, você fala assim, não, mas tem arroz, tem feijão e tem frango na geladeira. Aí você fala assim, não, mas eu não queria comer isso. Aqui é um indício de que não é fome física, de que é fome emocional. E a gente precisa ir se relacionando com isso ao longo do dia para a gente começar a identificar. O primeiro ponto, eu preciso saber se é fome física ou se é fome emocional. Sem eu saber se é fome física ou se é fome emocional, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar achando que é fome física, comendo e não conseguindo emagrecer. Então, por exemplo, eu tô aqui com a minha colinha, viu? Vocês estão vendo que eu tô olhando aqui porque eu coloquei os pontos importantes aqui. Então, é aquela fome pontual específica, sabe? Quem nunca falou assim, eu tô com uma fome de pizza, eu tô com uma fome de esfirra, né? Uma fome de tal coisa. Quando a gente fala que é uma fome de tal coisa, você já vê aqui que não é uma fome física, que é uma fome emocional. Por quê? Porque uma das formas da gente observar se é fome física ou se é fome emocional é justamente pela especificidade. Então, quando há uma necessidade específica de um determinado alimento, então a gente já observa que é fome emocional. Outra coisa, a necessidade de ser uma coisa gostosa, e não que a comida saudável não seja gostosa, mas sabe uma coisa que a gente fala, não, eu preciso de uma coisa com substância, eu preciso de uma coisa gostosa, eu preciso de uma coisa saborosa, eu preciso de uma coisa que encha meus olhos, de uma coisa, sabe, que seja de verdade uma gordice, sabe, resumindo tudo isso, né, uma gordice. Então, quando a necessidade de comer uma gordice, o que isso conta pra gente? Isso conta que é uma fome emocional. E eu trabalho, né, eu sempre falo, eu trabalho com a recompensa consciente. Então, qualquer dia eu vou fazer uma live só para falar da recompensa consciente. Mas assim, em que a recompensa consciente ela consiste? Em eu comer uma gordice, só que de forma consciente. Como assim? Essa gordice que eu vou comer, ela tá previamente programada. Se você não assistiu a live de planejamento, vai lá e assiste a live de planejamento, que lá eu ensino como fazer isso. Então, tem lá, tá programado. E eu sempre falo, sexta-feira, por exemplo, é um dia que eu gosto de comer uma coisa diferente, é um dia que eu gosto de comer uma gordice, é um dia que eu me permito isso. É uma recompensa, por quê? Porque eu trabalhei o dia inteiro, é um dia que eu vou ter um tempo para ficar com meu marido, ou a gente vai sair, ou a gente vai pedir alguma coisa em casa, mas é um dia que eu me permito comer. Só que eu faço isso de forma consciente, isso está dentro do planejado, isso não vai prejudicar minha saúde, não vai comprometer minhas metas, meus objetivos, não vai comprometer a minha saúde, não é isso que vai fazer com que eu volte a engordar, porque eu tô consciente daquilo que eu tô fazendo. Então, normalmente é sexta. Quando chega a sexta-feira, eu já vou pensando, combinando com meu marido, o que a gente vai fazer, se a gente vai sair, se a gente vai pedir, o que é que a gente vai fazer. E nesse momento eu tô pensando em uma gordice. Isso é fome emocional? Isso é fome emocional também. Então, só que a diferença aqui, ela tá no quê? No quanto eu faço isso de forma consciente e controlada e no quanto eu faço isso de forma inconsciente e descontrolada. Quando que é inconsciente? Quando qualquer hora bate a vontade e eu cedo essa vontade. Isso é o quê? Isso tá descontrolado. Quando eu não sei por que é que eu tô comendo. Então, sim, a comida, ela une as pessoas. E não tem problema nenhum a gente ter um momento pra gente unir. É meu aniversário, é aniversário de casamento. Gente, é natural, eu vou sair, eu vou comer num restaurante, não há problema nenhum nisso. O ponto é, quanto que eu faço isso de forma consciente e quanto que eu tô de fato no presente. Porque muitas vezes a fome emocional,
E eu vou falar, 80% das vezes a fome emocional, ela não está ligada às questões do presente, ela está ligada a necessidades do passado, necessidades não atendidas, aprendizado incompleto. Então, coisas que eu tô buscando do passado, que eu quero reviver do passado, assim como era o caso do McDonald's. Meu pai é falecido, então várias vezes vinha a saudade e a forma inconsciente que eu matava aquela saudade era comendo um McDonald's. Tanto que, gente, até hoje eu tenho consciência para isso, eu tô muito presente para isso. Eu acho o McDonald's ruim, mas o McDonald's em si, quando eu penso naquilo, há um certo carinho por trás daquilo. Mesmo que eu falo, cara, que lanche ruim, que batata ruim, que tudo lá é ruim, é muito ruim. Eles vendem uma coisa, entrega a outra, é péssimo, mas há um carinho por aquilo. Então, é uma fome emocional. Só que hoje eu tô consciente de onde vem essa fome emocional. Então, eu escolho comer ou não, tá? Um outro ponto que a gente observa, né? E assim, se você quer comer menos, você mastiga mais. Por quê? Nosso estômago não tem dentinhos. E a mastigação, ela vai contribuir para a gente comer menos, tá? Então, essa qualidade, mastigar, contar mordida mesmo, eu acho um saco. Mas ter qualidade de presença na hora que eu tô comendo, comer com calma, comer devagar, né? Me conectar de fato com a refeição, ter essa qualidade de presença, isso é bastante importante. Ah, não consigo ter qualidade de presença, eu tô comendo que eu nem tô sentindo o gosto. Você vai observar que é fome emocional. Então, assim, a mastigação, ela conta muito pra gente sobre a sua fome ser física ou ser emocional. Então, não, eu como correndo, ou então eu como sem prestar atenção na comida, eu como e nem sinto gosto, na hora que eu vi já acabou a comida, preciso repetir. Então, essa indisponibilidade, essa ausência, essa falta de qualidade de presença também conta pra gente sobre como a gente está sendo conduzido pela fome emocional. E assim, um ponto que é bastante importante, se você quer comer menos, você mastiga mais. Até por quê? Porque quando a gente mastiga, o que a gente está fazendo? A gente está enviando um sinal para o cérebro de que a gente está também se alimentando. Tem um estudo que conta que é no mínimo 15 minutos para o nosso cérebro receber a mensagem de que a gente está comendo. Então, a gente precisa ter qualidade de presença, comer com calma, isso vai contribuir muito. Porém, se a sua fome for emocional, você pode dar 55 mordidas por garfada, que ainda assim, na hora que você terminar de comer, pode ser que você sinta vazio. Então, é uma coisa que é importante de ser feita, comer com calma, comer com qualidade de presença, se conectar com aquela refeição, naquele momento, prestar atenção. É o momento que você está nutrindo o seu corpo, é um momento de autocuidado. Então, você parar para fazer isso é fundamental. Isso vai contribuir muito para que você consiga emagrecer. Mas só a mastigação de forma isolada, ela não garante que você vai conseguir emagrecer se você tiver fome emocional. Por quê? Porque a sensação de vazio, ela fica, né? Um outro ponto também é com relação à sede. No nosso cérebro, o mesmo lugar que aponta que a gente está com fome é o mesmo lugar que aponta que a gente está com sede. Então, o que é que acontece? Se você não beber água, por exemplo, e você comer, o que vai acontecer? Pode ser que você esteja com sede e você fique achando que você está com fome. Por quê? Porque o mesmo lugar no cérebro que sinaliza a fome e a sede é no mesmo lugar. Então, às vezes, vem aquela sensação, nossa, eu tô com fome, nossa, eu tô com fome. E, na verdade, você tá desidratado, seu corpo tá precisando de água, você precisa beber água. Então, você bebe água, bebe chá. Por isso que, gente, água, né, é essencial, é fundamental. Você precisa beber o mínimo recomendado de água para você por dia. Mas, o que a gente vai observando, né? Nossa, Nani, eu já bebo a quantidade de água suficiente por dia e mesmo assim, ainda assim,
para mim eu não consigo não comer doce, eu não consigo me controlar. Aqui também a gente já tem um indício de que não é fome física, de que é fome emocional. Porque se for fome física e você não estiver bebendo água, quando você der para o seu corpo a quantidade mínima de água que ele precisa, você não vai mais ter a fome. Agora, se for fome emocional, você pode tomar um caminhão-pipa que você vai continuar sentindo fome. Por quê? Porque esse vazio, ele vai estar aí dentro de você, tá? Um outro ponto também, se você tem o desejo de emagrecer, se você sabe que você precisa se alimentar de uma forma mais saudável e você se sente mal depois que você come, isso aqui também há um indício forte de que você comeu por fome emocional e não por fome física. Então, o ponto é como você se sente depois que você come. Então, se você se sente culpada, triste, arrependida, se você briga com você mesmo, se você se critica depois que você come. Então, aqui a gente já vai conseguindo observar também se é fome física ou fome emocional. Por quê? Porque na fome física você fica bem com aquela decisão que você tomou de comer, você fala, não, era isso mesmo, eu tinha que ter comido, eu não tinha outra alternativa, não tinha outra possibilidade, eu tinha mesmo que comer. Então aqui a gente observa como você se sente depois que você come. Se você briga com você, se você fica com raiva, se você se sente culpada, então aqui também a gente já vai observando que é fome física e não é fome emocional, tá? Outro ponto, né? A questão da quantidade. Então, quando a gente está com fome emocional, a gente precisa comer muito. A gente precisa comer uma coisa que seja muito gostosa ou que tenha muita intensidade de sabor. Quando eu preciso comer ou uma grande quantidade ou alguma coisa com muita intensidade ou então com muita frequência, isso também já conta pra gente que é fome emocional. Então a gente vai observando esses pontos, por quê? Porque daí não há. Qual que é o objetivo aqui, né? É lógico que é fundamental, é importante, é essencial a gente saber o que a gente precisa comer. Isso é básico. Se eu não sei o que eu preciso comer para eu conseguir emagrecer, como que eu vou fazer as minhas escolhas, né? Um dos pontos é justamente esse, é uma alimentação correta, os estímulos e tudo mais. Porém, o que é que a gente também precisa observar? A quantidade que eu como. Então, a intensidade desse sabor, tudo isso vai contando pra gente se é uma fome física ou se é uma fome emocional. E aí a gente para nesse momento, né? Nossa, identifiquei que é fome emocional. Você tem aí, se você já tentou várias coisas para emagrecer, eu tenho aqui comigo cardápios de consultas que eu já fui nutricionista, menu, um monte de coisa aqui. Então, o que eu preciso comer, eu já tenho essa orientação, eu já sei. Talvez eu tenha uma dúvida ou outra e tudo bem por isso, mas o ponto é, a gente sabe quando a gente está no mercado, se você deveria estar comprando uma fruta ou um leite condensado. A gente sabe o que vai contribuir para emagrecer e o que vai atrapalhar, né? Então, qual que é o ponto da gente olhar aqui? É justamente esse excesso, essa necessidade. E aí eu paro de olhar somente para aquilo que eu tô fazendo, o que eu tô comprando, ou como eu tô fazendo essas escolhas, mas principalmente eu começo a olhar para as minhas emoções, eu começo a olhar para as faltas que eu tenho, para as necessidades de suprir. Quais são as saudades que eu sinto, quais são as memórias que estão ligadas a esse determinado alimento, ou então, o que é que eu estou buscando, né? Você não busca comida, você busca mudar o seu estado emocional. Então, você está triste, você quer se sentir alegre, você está sozinha, quer se sentir acompanhado, você está com raiva, você quer se acalmar, você está se sentindo preocupada e você quer se distrair dessa preocupação. Então, a gente para de olhar para aquilo que eu tenho que fazer. O centro do emagrecimento sempre é você. Então, eu preciso olhar, eu olho para as coisas que eu tenho que fazer? Sim, a gente olha para as coisas que tem que fazer. Só que além de olhar para as coisas que a gente tem que fazer, o mais importante é esse olhar para dentro. Então, o que eu tô sentindo, como eu tô me sentindo, o que eu tô querendo suprir, então qual que é a falta que eu tenho, qual que é a necessidade que eu tenho, quando que eu briguei comigo ou quando que eu briguei com alguém, tudo isso vai o quê? Contando pra gente quando é que essa fome emocional ela foi sendo instalada na gente, tá bom?
Então, só para recapitular aqui, ó. Então, para que serve? A gente falou aqui. Então, fome física, nutrir o corpo é o combustível do seu carro. Fome emocional é para atender alguma necessidade de algum desconforto que você tenha relacionado às suas emoções. Então, quando bate fome física, gradativa, fome emocional, pá, é de repente. O que eu quero comer? Se é fome física, uma comida saudável serve. Se é fome emocional, precisa ser uma coisa específica, alguma coisa gostosa, alguma coisa calórica. O que eu posso fazer para verificar, então? A mastigação é um ponto e a sede também é um ponto. Então, mastigo, continuo com fome emocional. Não bebi água, não tinha o costume de beber água, mas eu passei a beber água, a fome permaneceu, então a gente sabe que é fome física, não é fome emocional. A sensação depois que você come, que nem eu falo, da sexta-feira é uma recompensa consciente, eu como uma gordice, mas eu fico bem com aquela decisão que eu tomei, então não é fome emocional, não, me sinto culpada, brigo comigo, fico com raiva, então aqui a gente já identifica que é fome emocional. As sensações físicas, né? Fome física é quando você tem dor de cabeça, pode ser que você tenha fraqueza, estômago roncando. Caramba, aqui é fome física. Observa o tempo da última refeição até a outra. Fala, não, fazem 6 horas que eu não como. Então é fome física. Não, faz 1h30, eu acabei de comer, já tô com fome de novo. É fome emocional. E aí, o outro ponto é também relacionado com a questão da quantidade. Então, se você tem necessidade de comer muito, se você tem necessidade de comer, né, uma grande quantidade, se você tem necessidade de comer coisas específicas, então fome de pizza, fome de lanche, fome é um doce tal, aqui a gente já vai identificando também se é fome física ou se é fome emocional, tá? Então, esses aqui são alguns pontos, tá? Se você ficou aqui na live, depois você vai observando, vai anotando e mais do que isso, no seu dia a dia. O ponto mais importante é esse movimento do quê? De você ir se auto-observando, porque você é a única pessoa que tá com você 24 horas por dia. Então, você que precisa se tornar, né, cientista de si mesma, no sentido do quê? De observar o que você tá sentindo, o que dispara a sua fome emocional. E é para isso que a gente tá aqui com as lives, né, 15 minutinhos para destravar o seu emagrecimento, tá? Então, ó, gratidão por quem tá aqui, por quem passou, por quem vai assistir essa live gravada. Se você identificou que é fome emocional, manda um direct pra mim e fala, Nani, eu assisti a live e eu identifiquei que a minha fome é uma fome emocional. Manda um direct lá pra mim e vamos bater um papinho sobre isso, porque a sua fome emocional, ela pode ter N causas, tá? E aí, esse aqui que é o objetivo também dessa live, de vir trazendo um pouquinho dessas causas e dessas consciências. Gratidão para você que tá aqui comigo, depois a gente continua conversando lá pelo WhatsApp, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar no direct para mim também, tá bom? Um beijo, fica com Deus e bora lá sair dessa fome emocional e caminhar cada vez mais para a fome física. A fome física é a fome de quando a gente está no presente. A gente precisa chegar no presente. A fome emocional só conta pra gente o quanto a gente ainda tá no passado, tá bom? Então, bora lá, vamos junto. Um beijo e até mais.